Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Shadow do canal Crypto Life e hoje com um vídeo aqui de Crypto News que tá bem interessante. Olha que legal, principal notícia cripto do dia aqui é o seguinte: Michael Saylor, o bilionário que vem investindo em bitcoins aí há mais de 5 anos, finalmente vendeu uma pequena porção de bitcoin. Isso alarmou o mercado juntamente com tudo que está acontecendo, tá? Estados Unidos e Irã falham aí novamente numa negociação de paz, né, da guerra, e junto com isso, né, a gente tem um impacto negativo em todas as criptomoedas e juntando também com essa notícia do Saylor, então criando ainda mais medo no mercado cripto, impactando o Bitcoin diretamente. Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar a notícia, falar um pouco, né, das informações que a gente tem dentro dessa notícia para que você possa entender melhor quais são os impactos e o que realmente significa essa venda de Bitcoin do Saylor. Lembrando, o Saylor, né, a MicroStrategy, já investiu bilhões de dólares em Bitcoin e o Saylor tinha aquela ideia e sempre falava que ele não venderia nenhum Bitcoin porque ele não precisaria vender nenhum Bitcoin. E aí, durante esse ano de 2026, a fala dele mudou um pouco, porque aí, de vez em quando ele falava, se for preciso, venderei Bitcoins. Talvez tenhamos que vender Bitcoins para pagar dividendos. E agora realmente aconteceu, ele teve que vender aí cerca de 2,5 milhões de dólares de bitcoins justamente para pagar dividendos, é o que ele falou. Mas se você for analisar, 2 milhões e meio de dólares para as ações para pagar dividendo é muito pouco. Então, pode ser que a gente veja aí mais vendas. Então, hoje, agora, vou mostrar o gráfico do Bitcoin e algumas notícias e vamos focar nessa, onde eu vou entrar em todos os detalhes da primeira venda de Bitcoin da MicroStrategy e Michael Saylor, depois de mais de 4 anos comprando Bitcoin sem parar. Vou jogar aqui na tela do computador e, galera, antes mesmo de mostrar aqui, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, ajuda bastante, e comentar no vídeo aí o que você acha, o que você quer ver aqui no canal, o que você tem interesse em aprender. E lembrando, se você está aprendendo sobre criptomoedas, quer entender um pouco mais como funciona, aqui na descrição também tem o meu contato pessoal, aonde eu dou uma assessoria cripto dedicada, baseada naquilo que você precisa. Então a gente combina um valor, a gente marca aulas em vídeo, né? Marca chamada de vídeo, eu vejo o que você precisa e vou te assessorar da melhor maneira possível para você iniciar sua jornada cripto. Em breve, vou montar também um curso aqui, principalmente para quem é iniciante, mas por enquanto agora somente assessoria cripto. Então, vou jogar aqui na tela, vamos entender um pouco melhor e conversar um pouco sobre essa notícia. Então, bora lá! Beleza, galera? Então vocês estão vendo aqui no fundo da tela a notícia que é no Yahoo Finance, aonde a manchete principal está aqui, ó. Michael Saylor, né, strategy do Michael Saylor, vendeu 32 bitcoins por 2 milhões e meio de dólares pela primeira vez desde 2022. Então, hoje, dia 1º de junho, e essa notícia é extremamente recente. Olha aí, preço do Bitcoin, 71.300 mil dólares no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então a gente viu nas últimas 3 semanas aí o Bitcoin cair de 78, 79 mil dólares para 71, ou seja, voltando àquela fase de medo extremo. Ethereum, 2 mil dólares nesse momento, tá? E outras criptomoedas caindo muito, Solana 81 dólares, entre outros, né? Bom, a notícia está totalmente em inglês, mas vamos dar uma olhada aqui e entender o que está acontecendo, né? Olha que interessante. Vamos lá. A venda, no geral, representa aí 0,038% dos bitcoins da MicroStrategy, que são mais de 843 mil bitcoins que ela tem. E olha que loucura, né? Segundo a Strategy, o dinheiro será usado para pagar dividendos. Então aqui tem as informações, né? Então olha aí. Justamente, o Bitcoin está em queda, e aí eles veem uma venda diretamente da Strategy que prometeu não vender Bitcoins porque eles não precisavam acontecendo. E essa venda aconteceu entre 26 e 31 de maio, totalizando aí 32 Bitcoins, né? 0,038% do Bitcoin total da Strategy. Então, olha que interessante a gente analisar, né? O Saylor afirmou, né, que essa venda faz parte de uma estratégia para maximizar o Bitcoin por ação da Strategy. Então, deixar ali um colateral de ações e Bitcoins ali mais equilibrado.
Que, cara, não faz sentido, né? Senão, por que ele compra toda semana se ele tá vendendo agora, né? Ele literalmente comprou semana passada para vender essa semana. Não faz sentido, né? Então vamos lá. A empresa também vendeu mais de 800 mil ações da MSTR, né, a MicroStrategy, ação principal, levantando cerca de 128 milhões de dólares. E o mercado reagiu negativamente, né? As ações da Strategy despencaram, aqui tá as informações, né? E também, claro, o Bitcoin por ver uma vinda de Bitcoin acontecendo. Então aqui a gente tem as informações da ação da Strategy e do Bitcoin, como vocês podem estar vendo. Então, olha que loucura isso que está acontecendo. Bitcoin caiu abaixo de 72 mil dólares hoje. Bitcoin ainda estava 74 mil ontem, tá? Strategy despencou também. E aí entra a dúvida, né? Que é justamente a galera tá vendendo muita coisa por medo. A MicroStrategy, o Michael Saylor falou que não precisaria vender bitcoins. Em 2022 ele vendeu 700 bitcoins para fins fiscais. E hoje, 32 bitcoins para ajudar na estrutura financeira da empresa. Não faz sentido, porque se você olhar as informações da MicroStrategy, até mesmo no X do Saylor, toda semana esse cara tá comprando Bitcoin. E do nada ele resolve vender para ajudar na saúde financeira da empresa. Então tem algo muito estranho, tá? O mercado está discutindo. A quantidade é extremamente pequena de Bitcoins que foram bem vendidos. Não muda praticamente nada na posição da empresa, porém pode sinalizar que a Strategy está disposta a vender pequenas quantidades de Bitcoin ali, bem devagar, mas está disposta a vender. Então, bancos diminuirão o preço-alvo da Strategy e também de Bitcoin como investimentos. Então fica o alerta aceso para todo o mercado, né? Saylor falou que não precisaria vender Bitcoins em nenhum momento e ele começou a vender. Para vocês terem noção, vamos jogar no X do Michael Saylor. E você vê aqui, ó, tem aqui um monte de notícia falando desses Bitcoins que ele vendeu. Então, o que está acontecendo afinal, né? Precisaria vender esses Bitcoins? Então, olha aqui, no X do Michael Saylor, e aí você vê as informações, né? Das compras que tem da Strategy justamente aqui em Bitcoins. Então vamos lá, descendo aqui um pouco, dias atrás você encontra compras da Strategy feitas em Bitcoin. E justamente, né, o Saylor ele só vende, né, as ações da MSTR, que é a ação principal. A STRC, STRK e outras, né, que ele criou ano passado para pagar dividendos, ele não diminui posições. Então, assim, eu mesmo tenho a STRC porque ela paga 11,5% aqui, ó, de dividendos em dólar para quem tem ação e ela tem um preço fixo em 100 dólares. Então tá muito estranho, né? Ele vende uma ação, vende bitcoins para equilibrar uma outra ação que não tá dando em nada, que caiu de 300, 400 dólares para 150 dólares hoje, né? Então, cabe aí a análise. Então, olha aqui, Bitcoin, como eu falei, ó, hoje estava aqui, ó, 73.900, 74 mil dólares, agora 71.300. Tudo o que está acontecendo. Primeiro, tenho medo, o fear, né? Justamente da Strategy vender bitcoins e de repente dar uma paulada aí, ou começar a vender um pouquinho toda semana. O mercado já precifica o medo, né? Já começa a vender. E também, outro ponto, né? O Trump e o Irã falharam numa negociação de paz. E sempre que isso acontece, é a mesma ladainha. Bitcoin cai, aí você olha aqui, petróleo, o petróleo sobe. Olha aí. É sempre essa mesma merda. Aqui a gente tá num gráfico de 15 minutos. Mas olha aí. O petróleo ele vinha caindo bastante. Caiu, subiu, aí depois caiu porque a guerra deu uma amenizada ali, estavam negociando paz. E aí no final de semana, né, já começou a cair bomba de tudo que é coisa, né, que os mercados abrem hoje. E o mercado abriu hoje, ó, tome, já voltou aqui para os 90 dólares, já saiu de 88 para 92. Então, é sempre isso. E o Trump falou que ele não poderia se importar menos justamente pelo que aconteceu hoje, né? Ele tá cagando literalmente de não
terem negociado aí um acordo de paz, de cessar fogo. Então, a guerra continua, o petróleo sobe, a cripto cai, e aí quando a cripto cai, né, no caso do Bitcoin, começa a cair, aí vem a strategy, vende bitcoins, aumenta o medo, aumenta as vendas, aumenta os alavancados, e aí a merda tá feita, né? Então, agora a gente tá com uma cara aí de que vai abaixo dos 70 mil dólares de novo, e aí volta a região de DCA muito top. Na verdade, agora já voltou. Então, quem tá olhando o mercado, quem tá esperando sempre a oportunidade, lembre-se, compre no medo e venda na ganância. Então, agora que tá todo mundo com medo, quanto mais cair, mais vai aos poucos, né, acumulando Bitcoin. Para quando ele voltar à ganância, preço lá em cima, você vende em cima da galera que não entende bem. Então, é isso aí. Strategy vendendo bitcoins que falaram que não venderiam nem a pau, poderiam comprar bitcoins por ano sem vender nada, começaram a vender. Então já fica um alerta no mercado. A guerra, que toda hora é isso. Para, não para, para, não para. E como eu falei, petróleo sobe, cripto cai. Petróleo sobe, cripto cai. Aí quando a guerra acaba, o petróleo cai, cripto sobe. Então é uma ladainha. Vamos ver onde vai chegar. Copa do Mundo chegando aí, Polymarket torando aí, com diversas predictions interessantes para a Copa do Mundo. Eu fiz um vídeo, tem aqui no canal. Dá uma olhada na melhor estratégia para fazer uma grana aí em menos de um mês utilizando a Polymarket e aproveitando a Copa do Mundo, tá bom? Não esquece de deixar um like, se inscrever no canal. A gente se vê na próxima aí. Valeu!